Boa noite a todos, boa noite família, boa noite povo de Deus, povo querido. Estamos aí dando início, dando continuidade, na verdade, aquilo que começamos a falar ontem. E quero agradecer a todos que participaram, pessoas que passaram mensagens aí no nosso privado, falando que foram muito abençoadas. Então isso para nós é um testemunho de que é importante falar sobre esse assunto, né? Eu estava, inclusive, agora vendo outra live aqui de um pastor que eu amo muito, que é uma referência para mim, é o pastor Paulo Borges Júnior, falando exatamente desse assunto, abordando exatamente desse assunto. O quanto a ansiedade, ela causa efeito, efeito assim, nas outras pessoas, o quanto ela contamina nesse sentido as outras pessoas, né? O quanto ela contamina as outras pessoas. As pessoas que estão ao redor, acho que a melhor palavra, são afetadas, né? De uma forma bem negativa, né? Uma pessoa ansiosa, ela se torna o pico de uma ansiedade de uma casa. Isso chega ao coração dos filhos, isso chega o seu cônjuge, né? Chega ao coração do cônjuge, isso afeta pais, afeta a criação, né? A gente conhece, tivemos experiência com pessoas com crise de ansiedade, com assim, crises terríveis de ansiedade, que parou a vida, que largou faculdade, que largou emprego. Conheço pessoas que largou o emprego, crise de ansiedade, né? Isso afetou o seu casamento, com muita graça, com muita oração, muito aconselhamento. A pessoa procurou um especialista, né? Procurou um especialista na área, um psicólogo, um psiquiatra, fez psicoterapia, e isso trouxe para ela equilíbrio, aonde o seu casamento voltou ao equilíbrio, a pessoa voltou a trabalhar. Então isso é muito importante. Eu achei interessante, né? Quando eu estava aqui me preparando, eu estava ouvindo essa live do pastor Paulo Júnior, e exatamente o tema era ansiedade. Eu nem sabia, né? Que ele estava falando sobre isso. E uma coisa que eu achei interessante, um pico de ansiedade na pessoa, ela afeta as pessoas que estão ao redor, tá bom? Então, vamos ter uma palavra de oração, isso eu acho extremamente importante, e logo em seguida eu vou dar uma pequena introdução de ontem e já falar daqui, e dar continuidade, né, na nossa live, né? Opa! Orar, pensar e agir. Claro que nós estamos trabalhando nisso dentro de um único tema, que é a ansiedade, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero te louvar pelo dom da vida, te dou graças, Cristo Jesus, Tu és o Senhor, e pelo que o Senhor tem ministrado a nós, por esse tempo que estivemos juntos ontem. Eu quero aqui te louvar, Deus, eu quero te honrar, te agradecer, Pai, pelo nome de Cristo. Eu quero agradecer ao Espírito Santo pelos testemunhos que recebemos. Isso nós ficamos extremamente assim entendidos de que o Senhor está trazendo esse momento, trouxe essa palavra ao nosso coração. Isso testifica, né, de que nós estamos fazendo a coisa certa e da maneira certa. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito conduza esse tempo aqui também. Queremos pedir que o Senhor venha conduzir essa segunda parte, né, que iremos falar hoje, sobre o pensar dentro dessa proposta, né, dentro da ansiedade. Que o Teu Espírito fale conosco. Pai, a Ti toda glória, honra e louvor. Abençoe todos que vão estar com a gente agora e para sempre. Amém. Que assim seja e assim será. Amém. Pois bem, queridos, ontem falamos, né, muito claro, fomos bem objetivos na nossa proposta, sobre falar sobre a ansiedade, né? A importância de
nos atentarmos para isso, né? Eu falei daquilo não só do que aprendo, do que aprendi, do que tenho aprendido, mas também falei e vou continuar falando daquilo que também vivi, né? Daquilo que eu vivi depois de 2014 aí, no final de 2014, aonde eu passei por um tratamento de câncer, né? Então entrou sim essa questão da ansiedade. Mas Deus foi nos dando graça, então hoje a gente pode falar sobre isso. Vou repetir aqui hoje, né? Meu primeiro livro ficou pronto, é um livreto, mas ali começa a contar toda a minha história e vai sair mais. Ali eu falo sobre ansiedade dentro dele tem também meu testemunho, né? O livro é Colocando a Casa em Ordem, que esse mês já estaremos aí já com ele em mãos. Então ontem eu li o texto, eu vou ler de novo, vou ler ele direto e só vou fazer um pequeno resumo de ontem e aí já entramos nesse assunto. Hoje com certeza vai ser bem mais objetivo aí a nossa live, tá bom? Enfim, deixa eu ler com vocês, o texto base nosso é Filipenses 4, do capítulo 6 ao 9. Vamos lá. Não vivam ansiosos, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou repetir. Finalmente, irmãos, ou quanto mais, irmãos, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude, e se algum louvor, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Verso 9. O que aprendeste de mim, e recebeste e ouviste de mim, isso praticai, e nisso vivei, e o Deus de paz será com vocês. Amém, gente? Tem mais pessoas entrando, pode mandar o convite aí para alguém que você quiser. Lembrando a vocês que a mensagem de ontem já está no YouTube, tá bom? Lá no meu canal, PR Adriano Freitas. Você pode acessar, você pode compartilhar lá. Toda a live de ontem já está também no meu canal do YouTube. Queridos, ontem nós começamos aqui no verso 6, como eu li novamente, aqui há um imperativo, né? Aqui está bem claro, então o próprio versículo, o início do versículo já se explica. Então não vivam ansioso por coisa alguma. Então há um imperativo, se há um imperativo, então aqui na verdade é uma ordem, é um mandamento. E nós estamos aprendendo nesses dias, né, que pessoas que vivem ansiosas, pessoas que vivem que o seu modo de viver é sempre na ansiedade, essas pessoas, queridos, elas estão assim pecando contra Deus, porque o mandamento, como eu disse ontem, Jesus também disse lá no Sermão do Monte, que está em Mateus, a partir do capítulo 5, que Jesus também fala, não vivam ansiosos, né? Jesus dá outros pontos importantes que não se difere, como eu disse no original, é o mesmo sentido, né? Se você buscar o original da escrita do escritor de Mateus, quando ele escreveu o que Jesus disse, quanto ao que Paulo escreveu, o original é o mesmo, né? É um mandamento, não vivam ansiosos. Então ontem nós falamos desse mandamento, demos uma introdução sobre o momento em que Paulo estava escrevendo isso, né? Paulo estava num momento muito difícil, um momento em onde ele estava preso e a ser sentenciado à morte. Então ali foi um momento de desafio para a vida de Paulo. Foi um momento desafiador na vida de Paulo.
Então Paulo seria a última pessoa a estar falando sobre isso, falando sobre paz, sobre alegria, sobre estejam, alegrai-vos no Senhor, vivam na paz de Deus, que a paz de Deus seja com vocês, que o Deus de paz vos guie, alegre o coração. Porque aí eu dei uma introdução e falei sobre isso, que não são as circunstâncias que nos conduzem, né, a nossa vida de Deus. Nós estamos em Deus, então isso que tem que conduzir a nossa vida, e a paz de Deus nos seguirá para que nós possamos encontrar com Deus de paz. É muito interessante. Amanhã você vai entender isso melhor, né, porque o texto fala da paz de Deus e termina falando Deus de paz. Então, esses 4 versículos aqui, esse assunto. Então, eu quero trabalhar especificamente nesse assunto. Falei disso aí. E dentro disso, como há um mandamento, ali Paulo apresenta para a gente 3 coisas, né? Até apontei como 3 pilares, né? 3 colunas importantíssimo para que eu e você não desobedecemos ao mandamento, possamos não desobedecer ao mandamento, que é orar, pensar e viver, né? Não andeis, né? Praticar, que a nossa vida, né? Então eu coloquei orar, pensar e agir devido ao acróstico, mas a verdade é essa. Então, e eu apresentei ontem sobre orar. Inclusive, teve algumas pessoas que me passaram no privado para que eu pudesse falar mais hoje sobre oração. Eu vou tirar uma live, eu vou me organizar para que eu faça uma live sobre oração. Aí eu vou pegar a oração do Pai Nosso. A oração é a palavra mais dita em todo Novo Testamento, mais ensinada, mais praticada. Então eu vou tirar. Eu trouxe a questão da oração, que eu falei de orar, né, que é orar, pensar e agir no sentido do modo de viver, para que eu e você pudesse ter um entendimento mais claro a respeito do orar mesmo, porque eu tive pregando em Lucas do Rio Verde, na igreja quadrangular do meu amigo pastor Kélio Rocha, e lá Deus me deu trouxe uma palavra no meu coração, porque das maiores crises que nós vivemos, às vezes, não está numa plataforma de erro. Às vezes a gente relaciona tudo que é errado é pecado, e tudo que é certo é santo. E nem necessariamente, nem sempre é assim, tá? Necessariamente, nem sempre é assim. Um dos maiores problemas, de uma das maiores crises que pessoas vivem hoje é por causa de equívocos. Tem muita gente que lê a Bíblia, interpreta de uma forma equivocada e no seu equívoco começa a gerar uma crise de ansiedade, né? Então, eu trabalhei nessa perspectiva de orar, não na questão de falar para Deus o que ele ainda não sabe, ainda que o texto pareça dar a entender isso, né? Mas não é falar para Deus aquilo que ele não sabe, mas é ouvir de Deus aquilo que eu ainda não aprendi na situação. Aí eu citei meu exemplo, né? Que quando eu passei pelo processo de tratamento de câncer, eu nunca orei para Deus curar o câncer. Minha esposa testifica isso, minha mãe pode testificar isso. Eu nunca orei para Deus curar o câncer. Mas eu busquei em Deus o que aquele momento, que o câncer, o que a quimioterapia, o que aquela situação estava me curando. Como esposo, como pai, como filho, como pastor, como amigo, como irmão, enfim, como ovelha. Enfim, então a questão minha, assim, que mais enche o meu coração de virtude, não é eu poder ter aprendido com Deus isso. Isso eu aprendi de Deus. Porque normalmente, diante de uma notícia ruim, é comum, a pessoa vai para o desespero, e não que isso esteja errado. A questão não é essa. A questão é quando a ansiedade bloqueia aquilo que eu deveria estar aprendendo com Deus, ou na situação, entendeu? A questão é essa. Porque a ansiedade, ela bloqueia movimentos. Como eu disse no começo da live aqui, eu conheço pessoas que abandonaram, que o casamento foi destruído, pessoas que largaram o emprego. Então, assim, a ansiedade,
ela age no campo. Por que eu escolhi? Escolhi não, por que eu tive esse entendimento? De orar, pensar e agir nesse modo de viver, praticar, né? Que a sua vida, que a prática nossa de vida seja reflexiva daquilo que Deus é, não das ansiedades que vivemos, né? Porque você vai entender, continuando o texto, no verso 6 e 7, você vê que ali a Paulo está falando sobre dá o mandamento no início do verso 6, na parte A, depois ele fala no restante do verso 6 e 7 sobre oração, né, sobre orar, no verso 8 pensar, e no verso 9 agir, praticar. Você vai ver bem, isso está bem explícito no texto, está bem explícito no texto. Então, se percebe que a ansiedade, ela interfere diretamente nas emoções, né? Nos sentimentos e nas ações das pessoas. Gente, isso é incrível. O texto, Paulo traduz ali bem claro, falando assim, gente, de maneira nenhuma tem ansiedade. Aí ele começa a falar assim, olha gente, antes... Fale com Deus, apresente para Deus, se apresente diante de Deus, que sabe todas as coisas, apresente suas petições a Deus, traz a Ele conhecida, ou seja, traz ao entendimento diante de Deus que você está ali. Deus sabe todas as coisas, com orações e súplicas. Então, a súplica já é aquilo que a sua alma, né, que a sua angústia está clamando. Então ali ele está falando do quê, meu querido? De orar. Daquilo que envolve o nosso coração, a nossa entrega, né, o nosso sentimento. Aí depois ele fala que é o que eu vou falar hoje, né, que eu já vou começar, nas coisas que devemos pensar. Então, e depois ele fala assim, ó, nisso praticai, que é que nós vamos estar falando amanhã, talvez eu comece a falar um pouco hoje. Então você percebe que a ansiedade, queridos, ela tem poder de bloquear a sua mente, bloquear os seus sentimentos e bloquear as suas ações, as suas atividades. E o ser humano, a nossa vida, o humano ser, né, a nossa vida, ela gira em torno disso, né? Nossas emoções, né, os sentimentos, ela gira em torno dos nossos pensamentos. Há quem diga que você é fruto daquilo que você pensa. Há quem diga, né? E a nossa vida gira em torno de ações, atividades, né? O nosso modo de viver, por exemplo, aqui é comum, ó, se você... Quem tem costuma falar, né? Até o pastor Eurípides brincou comigo, né? Quando eu não consigo pregar com a boca, o que eu não sei falar, o Espírito Santo usa através de gestos. Você pode perceber que eu movimento muito. Então, tudo que nós fazemos requer uma ação. A vida, né? A vida, você acorda, levanta, você tem seu costume, escova seu dente, toma um café, vai trabalhar, outros vão estudar. Então isso é uma atividade, isso requer emoções, isso requer sentimentos. Então, eu vou repetir para ficar isso assim gravado na nossa alma. Ansiedade tem poder de causar uma catástrofe, uma destruição em nossas emoções, em nossos sentimentos e em nossas ações e em nossos pensamentos, na nossa mente. A ansiedade, ela já despende aí para o campo da depressão, que tem pessoas que chegam à loucura, à demência. Gente, isso é muito grave. Ela tem poder para neutralizar os nossos pensamentos, ela tem poder, eu vou repetir, a ansiedade ela tem poder para neutralizar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções e as nossas ações. Tá? Então ontem nós falamos sobre orar, a importância de orar, de se apresentar para Deus com conhecimento, não para falar para Deus aquilo que Ele não sabe, mas para ouvir de Deus aquilo que ainda não aprendemos. E hoje eu vou falar sobre o nosso pensar. Opa, né? Orar, pensar e agir. Amanhã eu vou estar encerrando essa série com o modo de viver, né? A ação, o agir, as atividades. Mas enfim,
Verso 6 e 7 fala de orar, o verso 8 fala de pensar. Vamos ler de novo o verso 8? Diz assim, ó. Finalmente, irmãos, ou seja, porém, ou quanto ao mais, né? Paulo aqui está completando, ele não está encerrando o assunto, ele está completando aquilo que ele começou a falar no verso 6. Quanto ao mais, irmãos, ou se essa tradução for finalmente, né? Ou enfim, né? Tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, isso ocupem o vosso pensamento. Eu tentei achar, eu gosto dessa tradução. Mas há muitas estão assim, ó, nisso pensar, mas eu gosto dessa versão que fala Filipenses 4:8, que fala assim, ó, que tudo que é justo, verdadeiro, amável, puro, boa fama, se há virtude, se há louvor, isso ocupem o vosso pensamento. Queridos, eu falei para vocês há uns instantes atrás, que a ansiedade, o ansioso, a ansiedade, ela tem poder de neutralizar a mente. A pessoa não consegue raciocinar, pensar de forma lógica em muitas coisas, né? Em muitos momentos. E tem pessoas que chegam mesmo, tá? Tem pessoas que chegam mesmo à beira da loucura, ou tem pessoas que chegam à demência por causa da ansiedade. O que isso causa na mente? Por que a ansiedade, gente? É porque a mente, você está todos que sua mente não tem equilíbrio de pensar as coisas de forma original. Pensa tudo de forma bagunçada. Eu já conversei com pessoas, eu já atendi pessoas, gente, que falam coisas com coisas e não percebem. Eu não estou falando como eu falei, do momento de estresse, um pico de estresse, né? Uma pessoa que patologicamente, né, tem uma ansiedade e está ali tratando e tem que buscar. Eu não estou falando disso, mas são pessoas que você percebe que as suas ações é de pessoas que não pensam direito. Tem até uma linguagem aí, nossa, como essa pessoa é sem noção. E às vezes ela está vivendo um pico de ansiedade, um quadro tão assim, um nível tão desequilibrado, queridos, que a pessoa, os seus pensamentos ficam misturados, ficam embaralhados, as coisas não ficam no lugar, e na verdade a nossa mente trabalha num fator assim organizacional. A nossa mente trabalha de uma forma organizada, mas a ansiedade, ela neutraliza esse potencial que temos. O ser humano é o único ser com essa capacidade cognitiva de organizar seus pensamentos. Por isso que, assim, deixa eu só abrir um parênteses, uma coisa assim, que eu já esqueci, deixa pra, você tem que esquecer. Eu tenho assim, já, até quem fala isso, eu fico até incomodado. Nós somos animais racionais. Não, nós não somos animais. Nós somos seres humanos com a natureza divina, com uma vida de um humano ser. Então, assim, porque nós temos a capacidade cognitiva de organizar nossos pensamentos. Mas a ansiedade neutraliza. Ela neutraliza esse nosso potencial que Deus, em sua infinita soberania, no poder da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, nos entregou. Família, amados, queridos, Deus nos entregou essa capacidade. Tanto é que Deus disse a Adão, Adão, dê nome aos animais. Deus fez um jardim tudo organizado e colocou um homem com capacidade cognitiva de pensar, de organizar, de definir. Tanto é que Adão deu nome aos animais.
Adão conversava com Deus todos os dias. Tinha um encontro com Deus todos os dias. Então, às vezes, queridos, nós não estamos pensando direito naquilo que deveríamos ter entendimento. Eu volto a falar porque não tem como fugir disso. Eu falei ontem. Quando saímos do centro da vontade, quando não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, quando não entendemos aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida, há muitas coisas na nossa... Aliás, eu falo muitas, mas na verdade tudo perde sentido. Perde o sentido. As coisas saem de ordem. Então, assim, uma vida grave, deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa, em nome de Cristo Jesus. Deixa Deus mudar a sua vida como tem mudado a nossa. Pessoas desorganizadas, pessoas com a vida bagunçada, casas desorganizadas, são pessoas que estão com seu pensamento neutralizado. E isso é um poder adquirido de pessoas que são ansiosas. Tem pessoas que não conseguem organizar o seu dia. Você vê aquelas pessoas, nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, e chega no final do dia, ela fala assim, poxa, eu tô cansado e não fiz nada. Gente, é incrível. Não. Família, amados, é incrível como uma pessoa dorme toda ansiosa, nossa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ele até suscita, ele até tenta fazer um plano de ação para outro dia, eu vou fazer isso, chega no final do dia, ela tá num estresse, num nervosismo, cansada, dor de cabeça, e quando vai deitar, vira às vezes pro seu cônjuge, às vezes o filho vira pros pais e fala, às vezes o pai fala, meu Deus, que dia cansativo, tinha tanta coisa para fazer e não fiz nada, queridos. Pessoas que não organizam a sua mente, pessoas que vivem na ansiedade, são pessoas extremamente desorganizadas, são pessoas extremamente desequilibradas, porque o seu pensamento não tem equilíbrio. Ao mesmo tempo você vai fazer alguma coisa, você já faz. Gente, eu fico indignado, pessoal, amanhã tal hora eu te ligo, eu só tenho isso para fazer, a pessoa vai te ligar 2 dias depois. E aí vem te cobrar ainda, não, achei que você ia em tal lugar. Gente, pelo amor de Deus. Olha, é melhor que você faça 2, 3 coisas num dia, ou uma coisa só, mas que faça e faça bem feito, do que programar 10 e não fazer nenhuma. Ou as 10 ficarem mal feitas. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui, Paulo está nos dando um conselho para que nós possamos organizar os nossos pensamentos, para que nós não pequemos contra Deus, porque viver ansioso, ser uma pessoa extremamente ansiosa é pecado. Então Paulo, ele aponta o mandamento, mas ele dá aqui o caminho para que possamos não transgredir um pecado, né? Transgredir aí o pecado, o mandamento de Deus. E ele está falando aqui, gente, agora é o seguinte, preste atenção. Isso também tem motivos. Porque que tem gente também, por isso que eu gosto da palavra assim, ó, isso ocupai o vosso pensamento, por isso que eu gosto dessa tradução, né, que ela é o mesmo sentido, nisso pensai, fala a mesma coisa, mas a gente pode absolver quando fala assim, ó, nisso ocupai o vosso pensamento, porque tem gente também que ocupa a sua mente o dia inteiro só com coisa que não presta. Aí não quer ser ansioso à noite, aí não quer ser ansioso no final de semana. Tem gente que fica o dia inteiro, olha gente, eu não sou contra a rede social.
Mas tem gente que é tão envolvida com rede social que quando passa o dia, já passou o dia todo, não fez nada, nem sequer se dedicou a Deus. Tem pessoas que não lê Bíblia, não ora. Como eu falei ontem, não lê Bíblia, gente. Aí não quer ser ansioso. Fica o dia inteiro, fica o dia todo. É Instagram, é Facebook. Eu não tô dizendo, vocês vão entender agorinha. Mas só que gente, a gente vê cada coisa. Às vezes é fake, tantas vezes mentira, tantas desgraças. Chega no final do dia que você fala assim, meu Deus, a vida não presta. Aí você enche a sua coisa, a sua mente de coisas que não presta. Aí como que você vai ter uma mente equilibrada? Olha como que Paulo começa o versículo 8. No mais, irmãos, quanto ao mais, finalmente, meus irmãos, tudo que é, olha só, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, e se há virtude, e se há louvor, isso ocupem a vossa mente. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que assiste cada coisa, tem gente que pergunta pra mim, pastor, só acha que é errado assistir série tal? Eu falei, meu Deus, tem coisa que não precisa perguntar, tem coisa que é só desgraça. E eu não tô dizendo, eu sou uma pessoa que sou um apreciador, eu gosto de séries, gosto de filmes, eu e minha filha. Mas eu sei filtrar aquilo que não é uma coisa cristã, mas também não vai destruir meu pensamento. Não estou dizendo que você tem que só assistir coisa de cristã, não. Tem também. Tem gente que não ouve uma mensagem numa semana, não para ouvir Deus, não para escutar uma boa música. Uma música gospel, uma música que tenha letra. Tem gente que passa o dia inteirinho, gente. Eu trabalho nesse mundo, eu trabalho com pessoas. Passo o dia inteirinho ouvindo sofrência, me traindo, e adultério, eu tô com 10, bebê cair, eu vou pra farra. Aí de noite quer dormir bem, como isso é uma desgraça. Não, isso é uma desgraça, me ajuda. Isso é uma desgraça, gente. Ele só fala de cachaça, só fala de mulher, de traição, só fala de bagunça, de noite, aí depois não quer ser ansioso. A mente fica coberta de miséria. Presta atenção, eu gosto de uma expressão do pastor Cote, pastor Marcos de Souza Borges. Ele é o pastor coordenador da base da Jocum de Almirante Tamandaré, Grande Curitiba. Ele fala o seguinte, tem gente que quer matar o bicho, mas não quer tirar o lixo. Você já viu quando você vai acumulando lixo num canto, principalmente quando tem resto de comidas, passa uns dias assim, não dá aqueles corozinhos, né? Que em Goiás a gente fala coró, aquele branquinho. Se eu pegar um mata-veneno, né? Um spray de matar veneno, mata-veneno, meu Deus, um veneno de matar, que mata, né? Mata essas pestes, pragas, né? Barata, um tipo de veneno aí. E ir lá e bater lá, jogar esse veneno, vai morrer os bichos tudo. Daqui 3 dias você voltar lá, vai ter o que de novo? Os mesmos bichos. Mata de novo, sabe por quê? Porque tem muita gente que mata o bicho, mas não tira o lixo. Então tem gente que tá enchendo a cabeça de lixo, de porcaria. Fica até tarde na televisão vendo porcaria. Não estou dizendo que você não pode. Gente, eu sou quem me conhece. Quem está nessa live me conhece. Sabe que eu sou um apreciador de filmes, de série. Eu gosto de assistir, eu gosto de estudar. Mas minha família também testemunha. Sabe que tudo que eu faço, eu filtro, eu peneiro para saber como é que é. Minha filha, antes de assistir alguma coisa, ela tem que me perguntar se isso vai produzir alguma coisa de bom nela. Pai, eu posso ver isso? Pai, eu posso assistir isso? Eu dou uma olhada. Né? Aqui em casa não é assim não. Faz o que quer e... Não, ninguém aqui tem esse negócio. Uma coisa que não existe em casa, eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero. Não, aqui em casa nós temos regras. E regras sérias. Deus acima de tudo. A Isabela sabe que para ela é Deus e estudar, obedecer pai e mãe. Eu sei muito bem que eu tenho que viver uma vida cristã, honrar a minha esposa, honrar a minha casa, trabalhar.
Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar essa casa, esse é papel meu. Minha esposa sabe muito bem o papel dela como esposa de pastor, como minha esposa em primeiro lugar, como mãe da Isabela, como cuidar da Isabela. Ela cuida da educação quando eu estou viajando, ela leva minha filha na escola, busca, acompanha a tarefa. Irmãos, não tem conversa. E a gente policia sim o que a Isabela acessa na internet. Só para você ter noção, aqui em casa nós usamos a mesma conta do Google, o mesmo Gmail. Porque tudo que eu acesso a Virgínia vê, tudo que a Virgínia acessa eu vejo, tudo que a Isabela acessa a gente vê, e tudo que a Virgínia acessa a Isabela vê. Sabe por quê? Porque quando a gente não percebe, a gente já encheu a nossa cabeça de porcaria. E Paulo está dizendo aqui no verso 8, tudo que é puro, amável, verdadeiro, de boa fama, se há louvor, se há virtude. Um dia eu quero que Deus me dê graça para poder fazer uma live com vocês só sobre virtude. O que é uma virtude? O que é uma mulher virtuosa? Um homem virtuoso? Um filho virtuoso? Virtude, isso é dádiva de Deus. Nosso Deus é um Deus virtuoso. Mas enfim, não vou entrar nisso. Queridos, Paulo nos está ensinando que uma das coisas para que a nossa vida não seja ansiosa, nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas boas. Quantas vezes por semana você lê um bom livro, um livro cristão, um livro que vai edificar a sua vida? Quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes você deita na sua cama e às vezes vem ficar lá 2, 3, 4 horas só vendo coisa que não presta, e aí Instagram, e tuitando, e Facebook. Olha, eu tenho duas redes sociais. Instagram, mas isso é porque é por opção. Instagram e meu canal no YouTube. Cancelei meu Facebook, acho que eu nunca nem tive Twitter. Acho que eu nunca nem fiz. E o WhatsApp hoje é um meio de comunicação, grupo de família, então nem vou entrar. O WhatsApp é um meio de comunicação, o meu trabalho usa o WhatsApp. Então, queridos, eu não estou falando que a rede social não presta, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que eu e você temos a capacidade cognitiva de definir o que nós queremos o que nós queremos e o que nós devemos assistir. Não venha me dizer que ninguém te obrigou a assistir o que não presta, não. Hoje, 73% dos homens casados são pornográficos. Acessam pornografia todos os dias. E pasmem, 93% dos jovens, adolescentes e homens solteiros são viciados em pornografia e masturbação. Sabe por quê? Porque a mente ocupa de porcaria. O cara gasta horas numa série, em pornografia, mas não gasta meia hora conversando com a sua esposa. O que sua mente está pensando, meu irmão? O que sua cabeça está pensando aí, minha irmã? Meu querido, meu familiar, aqui eu estou pregando para minha família, eu estou pregando para mim, para minha casa. Está aqui minha mulher ouvindo, minha filha ouvindo. O que está ocupando a sua mente? Aí depois não quer ser ansioso, quer agradar a Deus, quer receber graça de Deus. Queridos, tudo que é puro, amável, verdadeiro, justo, de boa fama, se há louvor, se há virtude, isso ocupai o vosso pensamento. Uma das maiores crises de uma pessoa ansiosa é porque ela não tem equilíbrio em sua mente. A sua mente está bloqueada para ser uma pessoa organizada. Então hoje nós falamos aí do nosso segundo pilar, né? São 3 pilares aí, para que possamos trabalhar para não viver uma vida ansiosa. Ontem falamos sobre orar, falamos sobre o mandamento, e hoje falamos sobre pensar. Opa! Orar, pensar e agir. O que tem ocupado a sua mente? Reflita nisso hoje. Fale com Deus, peça perdão a Deus. E comece a trabalhar naquilo que tem ocupado a sua mente, para que a sua vida seja organizada. E de repente você está vivendo uma vida de ansiedade, porque a sua mente está coberta de coisas. Lembra que eu falei? Que não adianta matar o bicho se não tirar o lixo. Amo essa expressão do pastor Cote. Você mata o bicho, mas não tira o bicho volta. Mas sabe como que você resolve? Tirando o lixo.
aí não aparece o bicho. Quer organizar a sua mente? Começa a pensar em coisas boas, puras, agradáveis. Ocupe a sua mente com isso, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, com a palavra de Deus. Assista um bom filme, assista uma boa série, sim. Vá a uma igreja, ouça uma boa palavra. Tem mensagens minhas e de 1 milhão de pastores aí no YouTube, de graça para você assistir. Amém, gente? Família, compartilhe essa palavra. Olha, está sendo extremamente, está sendo assim, para mim, está sendo edificante para mim. Então, fica aqui o nosso segundo conselho, em que pensar, qual que é o seu pensamento? O que tem ocupado a sua mente? E amanhã, às 20 horas, nós voltamos aqui no nosso canal, aqui no nosso Instagram, para poder falar sobre agir. E está encerrando aí esses 3 dias de live falando sobre ansiedade, tá bom? Deus abençoe a vocês, obrigado a todos que participaram, que estiveram aí com a gente. E amanhã essa mensagem já vai estar também no meu canal no YouTube. Acesse lá, se inscreva, dê um joinha lá, porque isso precisa ocupar a nossa mente, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Que assim seja e assim será.